E nessa onda de identidade judaica que o Rony comentava, seja com o neto de Bill Clinton ou com conhecidos nossos, eu convido de volta ao Mosaico nosso amigo Moré Ventura, que fez uma viagem recentemente ao Nordeste para conhecer as comunidades judaicas ou de descendência judaica que lá moram. Ele tem 2 convidados especiais e a gente fala com eles agora justamente sobre o assunto de identidade judaica. Moré Ventura, é com você. E aí, pessoal, beleza? Você tá ligado que há mais de 500 anos antes do descobrimento do Brasil, um pouquinho antes só, a Igreja Católica de Portugal converteu todos os judeus portugueses à força ao catolicismo? Pois é. E a grande maioria daqueles judeus continuou praticando o judaísmo porque era a fé que eles acreditavam. Com o passar do tempo, eles começaram a ser chamados de cristãos novos ou marranos. E estamos aqui com 2 deles que vieram contar como eles descobriram o seu judaísmo e como eles estão vivendo hoje o judaísmo em terras do Nordeste. A minha descoberta foi baseada nos costumes que a gente tinha em casa, costumes familiares, como os costumes de luto. Os espelhos eram retirados de dentro de casa, não de dentro de casa, eram retirados das paredes. Eu não entendia por quê. Eu ia perguntar e alguém me dizia alguma lenda qualquer, para não ver o espírito do morto, não sei, mas eram retirados. O fato de que só podia se enterrar no chão era a maior briga do mundo para ninguém ser enterrado em gaveta. Comigo também foi mais ou menos parecido. Entre esses costumes que eu descobri, eu destaco, por exemplo, o costume de matar a galinha. Minha avó matava galinha como manda o judaísmo, mas eu não sabia na época. Eu só via a minha avó fazendo e não via o vizinho fazendo. Eu vi meu pai fechando o comércio na sexta-feira à noite. 5 horas da tarde, meu pai fechava a padaria. 5 horas da tarde, meu avô fechava a padaria. Isso não é um costume cristão. De forma nenhuma. A minha mãe acendia toda sexta-feira 2 velas. E ela dizia que era a vela das almas. Eu estudei em colégio católico. E eu fui perguntar ao padre como é que era esse negócio de vela das almas. Eu morria de medo, era de alma, sabe? E ele me disse, não, meu filho, vela das almas é na segunda. Sua mãe está fazendo alguma coisa errada. Então isso me levou a buscar de onde vinham essas origens desses costumes, até o ponto que eu fiquei sabendo que eram costumes tipicamente judeus. E eu comecei a me interessar por essa volta, por esse retorno, aproximadamente 18 anos atrás. E nesse retorno, nessa minha busca de retorno, chega um tio meu para mim e fala, por que você está querendo voltar para onde a gente já saiu? Nos registros, por exemplo, de cartórios, que na verdade o cartório era a igreja, vamos dizer assim, era o batistério. Nos registros do batistério, se colocava lá o batismo, o nome da pessoa, e colocava XN, significa? Cristão novo, cristão novo. Devido a esse XN que o Rodrigo falou, cristão novo, durante muito tempo o padre não dava hóstia para esses que tinham XN. Tava lá no batistério, minha mãe tinha XN depois do nome, minha avó tinha XN depois do nome. Como que é hoje em dia a vida comunitária de vocês? Morei em Recife, a gente tem uma sinagoga que vai fazer 10 anos, a Beit Shemuel, que é liderada pelo Razan Isaac Soudri. E há 10 anos a Beit Shemuel vem promovendo a prática judaica para esses descendentes de Anusim. Lá em Fortaleza a gente também tem uma comunidade formada, instituída. A gente consta hoje com várias famílias, inclusive famílias judaicas, que vieram para a nossa comunidade porque viram que nós buscamos o judaísmo de fato. A Beit Shemuel está dando frutos, então não é uma comunidade estática. Ela está crescendo, mas a gente precisa ter muito critério para quem é dos nossos, quem é Anusim, quem veio com essa história, mas está crescendo. Eu quero fechar aqui nossa conversa dizendo que eu vi com meus olhos muitas e muitas comunidades. Eu conversei com centenas de pessoas em 5 estados. Tem comunidades em muito mais estados. É documentado que a história judaica do Brasil é um fato. Nós, judeus, principalmente na figura dos antepassados de vocês, estamos aqui no Brasil desde o início da colonização. Padre Anchieta é sabidamente neto de rabino, Raposo Tavares, e assim tantos outros personagens conhecidos e milhões de desconhecidos foram judeus e vários são descendentes daqueles judeus. Então, acho que está na hora da comunidade judaica, da população brasileira, conhecerem melhor essa história e acolhermos esses irmãos, que de fato são irmãos que participam da mesma história, numa outra vertente,
e que são precursores de um movimento histórico e heróico, porque não é qualquer pessoa, não é qualquer comunidade que retorna à sua identidade, que tem a coragem de retornar à sua identidade depois de séculos de opressão. Então, para vocês só me resta dar os parabéns e dizer: bem-vindos, irmãos.